Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eram quase 7 horas da noite daquele sábado, quando comecei a preparar o jantar. Estava sozinho ali em casa, minha filha tinha saído com umas amigas. O problema foi que eu ainda estava preparando a comida quando acabou o gás. Quem nunca passou por isso, né? Por sorte, eu era cliente de uma distribuidora que entregava o gás em qualquer dia da semana e até tarde da noite, mesmo que fosse feriado ou domingo. Liguei, fiz o pedido e daria uns 15 minutos, escutei o barulho da moto lá fora. Pedi para o entregador que ele trocasse o botijão para mim e o acompanhei até a cozinha. Quando ele tirou o capacete, notei que era um rapaz assim, bem jovem, devia ter uns 25, 27 anos. Depois, percebi também que ele ficou assim, massageando o ombro, passando a mão no pescoço. E quando fui passar o cartão na maquininha, ele falou: "Nossa, tô com uma dor aqui desse lado aqui que tá me matando." Sério? Deve ser de carregar o botijão? É, pode ser, mas eu acho que dormi de mau jeito também, viu? Porque desde manhã que tá doendo. Perguntei se ele tinha tomado algum remédio para dor. Ele falou que não. E eu então disse que tinha um que era muito bom. Ali em casa, eu sempre tive uma farmacinha ali, né? E fui lá pegar o comprimido. Mas ele disse: "Puxa, se a senhora tiver, eu vou aceitar sim, viu? Porque tá doendo pra caramba." Pedi que ele esperasse, fui até o quarto, peguei o remédio e voltei. Ele tomou o comprimido, depois sorriu, agradecendo. Nisso eu falei: "Sabe o que você está precisando também, além do remédio? De uma boa massagem." Falei aquilo e sorri, procurando ser simpática, até porque sempre busquei ter empatia com as pessoas. E olha, juro, não falei aquilo com alguma malícia, juro que não. Até porque, convenhamos, né? Era um rapazinho bem jovem, né? Bem mais jovem do que eu, por exemplo. Eu já estava com 48 anos. Mas acho que ele interpretou o que eu falei de uma maneira errada. Porque quando eu disse aquela frase, que ele estava precisando de uma boa massagem, de repente, na minha cabeça, eu estava sugerindo que ele procurasse um massagista, né? Para resolver o problema. Mas repito, parece que ele levou assim para um outro lado. Olhou para mim assim e depois deu aquele sorrisinho maroto, sabe? Olha que não seria ruim, viu? Uma massagem agora. Mas vem cá, a senhora sabe fazer? Sem saber o que dizer, meio sem jeito, eu só disse aquilo. Olha, nunca fiz. Não sabia nem por onde começar. Nunca fez? Mas não tem segredo. É só pegar bem forte e apertar. Ele até gesticulou assim. Depois perguntou se eu estava sozinho em casa. Sabe, eu fiquei tão confusa com aquela interpretação que ele deu para aquela minha frase, que, repito, não teve maldade nenhuma. Mas sem saber o que dizer, falei: "Peraí então que eu vou te mostrar." Foi assim algo tão inesperado, porque ele falou aquilo, deixou a maquininha sobre a pia e se postou atrás de mim, colocando as duas mãos nos meus ombros, perto do meu pescoço, e começou a me massagear. Sabe quando você fica sem reação? Quando que eu podia imaginar que ele fosse fazer aquilo? Nunca. O pior é que, sei lá, mas ele parecia ter jeito pra coisa. Tanto que me deixei levar. E quando ele perguntou se eu estava gostando, no impulso, falei que sim. Imagina, eu tinha sugerido que ele fosse procurar um massagista, mas para resolver o problema dele. Ele que estava com dor. E, no entanto, com a desculpa de que queria me ensinar a fazer, começou a fazer massagem em mim. E o pior é que eu estava gostando.
Só que ele não parou por aí. Dali a pouco, senti ele encostando o corpo assim no meu, me apertando cada vez mais, e logo senti sua barba por fazer no meu pescoço, me fazendo arrepiar dos pés à cabeça. O fato é que uma coisa foi levando a outra. Ele de repente parou com a massagem e começou a passar a mão pelo meu corpo todo. Depois, me virou assim de frente e me apertou ainda mais contra o seu corpo. E quando dei por mim, estávamos trocando um beijo. Não tive tempo nem para assimilar o que estava acontecendo. Porque, sei lá, ele tomou as rédeas e foi conduzindo a situação toda. E agora uma coisa eu digo. Eu podia ter reagido, mas é que estava tão gostoso. Sabe quando você não acredita que está acontecendo? Repito, uma coisa foi levando a outra. E quando percebi, ele já estava tirando a minha roupa e se despindo também. Foi uma loucura. Foi algo surreal. Fomos para a sala e tudo aconteceu ali mesmo em cima do tapete. De um jeito que nunca tinha me acontecido antes. Depois, enquanto a gente se vestia, ele ficou olhando para mim com aquele sorrisinho e perguntou se eu tinha gostado. Ainda meio fora do ar, constrangida, só balancei a cabeça. Ele então foi até a cozinha, pegou o capacete, a maquininha, o botijão. Nem parecia estar sentindo aquela dor do ombro e do pescoço, porque carregou o botijão normal, como se nem estivesse fazendo muito esforço. Depois saiu pela porta rumo ao portão. Com as pernas trêmulas, fui até a porta e fiquei só olhando. Ele ajeitou o botijão na garupa, montou na moto e acelerou, me deixando ali tonta, completamente fora do ar. Olha, minha ficha demorou a cair. Tanto que demorei a voltar lá pro fogão. As cenas do que tinha acontecido ali ficaram passando na tela da minha memória. Eu ainda podia sentir os braços dele me segurando. O sabor da sua boca na minha. Meu Deus, que loucura. Foi, sem dúvida, a maior loucura de toda a minha vida. Eu estava separada já fazia 7 anos. E durante esse tempo todo, nunca mais havia tido nada com homem nenhum. Como sempre fui uma mulher caseira, não era de ficar saindo, era de casa para o trabalho, vice-versa. E nunca pintou assim uma oportunidade de conhecer uma pessoa que valesse a pena. Por isso continuava sozinha. Minha filha morava comigo. E a Catiane, naquela época, estava com 23 anos. Ela era a minha única filha. Naquele sábado, como eu já disse, ela tinha saído com umas amigas. Por isso eu estava sozinho em casa. A verdade é que, sei lá, deixei o jantar pela metade. Até porque depois daquilo que aconteceu, não tive nem cabeça para continuar. A grande verdade é uma só. Eu tinha gostado. Não tinha como negar. Só que ao mesmo tempo, fiquei me censurando, me condenando. Sabe? Chamando a minha própria atenção em pensamento. Dizendo para mim mesma que aquilo não era coisa de mulher. Que tinha vergonha na cara. Imagine, onde já se viu? Deixar um rapazinho, eu nem conhecia, fazia aquilo comigo. E dentro da minha casa. Eu devia ter ele expulsado de casa. Quando ele começou a me abraçar. Só que, de que jeito? Sendo que, na verdade, quando ele apertou, eu gostei. Imagine, eu tinha idade para ser sua mãe. E, no entanto, ele nem levou isso em consideração.
Simplesmente veio para o meu lado e fez comigo o que bem queria. E repito, isso é que era o pior. Eu gostei. Ao mesmo tempo, aquela vergonha de mim mesmo, aquele constrangimento e também medo de que aquilo acabasse parando nos ouvidos da vizinhança ali, ou até, meu Deus, não queria nem pensar, da minha própria filha. O fato é que toda vez que eu pensava nesse rapaz, no que tinha acontecido entre nós, meu corpo se arrepiava. Não sei como tive coragem. Mas no fim acabei comentando com uma amiga do serviço. Quer dizer, não entrei nos detalhes. Não contei a história completa. Falei apenas que tinha rolado um beijo. E essa amiga, ela ficou toda interessada. Sério? Nossa, Silmar, mas me conta. E depois? Você voltou a ver o rapaz? Aconteceu mais alguma coisa? Menti. Claro que menti. Falei que não. Não tive coragem de contar tudo. Minha filha nunca ficou sabendo dessa história. É porque eu jamais terei coragem de contar para ela, né? Sabe Deus o que pensaria de mim. O fato é que nunca mais voltei a ver aquele homem. Detalhe, eu não sabia nem o seu nome, apesar de ele viver nos meus pensamentos. Na verdade, eu me sentia até meio ridícula, porque toda noite deitava na cama e ficava pensando nele, imaginando coisas, inventando situações. Tinha até vergonha dos meus próprios pensamentos. Aliás, até chegava a me tocar durante o banho, na cama, enquanto pensava em nós dois juntos sobre aquele tapete ali na sala. O tempo foi passando, até que dali uns 2 meses e meio, eis que o gás acabou de novo. Eu torcia tanto para que isso acontecesse num momento em que eu estivesse sozinho, como daquela primeira vez. Porque só eu sei quanto desejava rever aquele rapaz. Na minha cabeça, seria ele mesmo que viria entregar o gás quando eu pedisse um outro bujão. E naquele dia, quando acabou, antes de ligar para a distribuidora e fazer o pedido, tomei um banho demorado, me arrumei, me perfumei, tratei de ficar bonita, tudo na expectativa de me encontrar de novo com ele. E quem sabe até repetirmos tudo aquilo que tínhamos feito naquela primeira vez. Será que ele ia querer me ver de novo? Quando a moto chegou, eu estava ali na janela, ansiosa, com o coração saltando pela boca. Fui até lá fora e quando me aproximei, o rapaz já estava sem o capacete. Infelizmente, para minha frustração, não era o mesmo rapaz. Era outro. Aliás, bem mais velho. Murchei. Fiquei toda sem graça. Mas é claro, não deixei transparecer. O homem entrou para fazer a troca. E enquanto fazia isso, assim como não quer nada, eu perguntei: escuta, o que houve com aquele rapaz que fazia entrega? Pensei que ele fosse vir hoje de novo, porque ele me olhou, fez uma cara assim meio perplexo e falou: quem, o Fernando? Ele saiu lá do serviço, não está mais trabalhando com a gente. Olha, naquela hora, a frustração bateu mais forte. Segundo aquele homem, já fazia mais de mês que o rapaz tinha pedido a conta. Tinha arranjado outro serviço, parece que para ganhar um pouco mais, só que ele não soube me dar maiores informações. Olha, eu fiquei bem triste, bem desanimado. Mas quer saber? No fundo, talvez tenha sido melhor. Até porque, convenhamos, né? Não fazia sentido uma velha como eu
ficar se arrumando, se perfumando para receber entregador de gás em casa. E pior, um rapaz bem mais jovem do que eu, que tinha idade para ser meu filho. Não tinha nada que ficar alimentando aquela esperança idiota, sonhando com ele, fantasiando, imaginando cenas. Era a coisa mais ridícula do mundo. Só que fazer o quê? Se era mais forte do que eu. De todo modo, fiquei muito decepcionado por não ter sido ele. Pior, ele tinha saído lá daquela empresa e talvez nunca mais a gente se visse. Bom, pelo menos fiquei sabendo seu nome, né? Já que nem isso eu sabia. Se é que isso me servia de consolo. Agora eu tinha um nome para ficar repetindo no meu pensamento. À medida que o tempo foi passando, fui, por assim dizer, voltando à realidade, né? Retomando minha vida e, é claro, como nunca mais o vi, as lembranças foram enfraquecendo na minha memória. Até que perto de completar um ano, eu já nem lembrava mais. Praticamente era uma coisa assim bem longe, sabe? Tudo tinha caído no esquecimento. Não passava de uma aventura louca que eu tinha vivido e que às vezes me parecia até um sonho. Olha, tinha hora que eu até pensava que tinha sido imaginação. Até que um sábado, um sobrinho meu estava fazendo aniversário e a minha irmã tinha nos convidado. Minha filha também foi à festinha e, no fim, eu estava pensando em chamar um carro de aplicativo para voltarmos para casa. Mas quando comentei com a Catiane, ela falou: "Não, mãe, não precisa chamar nenhum carro não, viu? Eu conversei com o Nando, ele ficou de vir buscar a gente aqui de carro." "Nando? Como assim? Quem é Nando?" Ela se abriu num sorriso. Ficou até meio encabulada. Até porque ela não tinha me contado nada, né? "Ah, mãe, é um carinha aí com quem eu tô saindo." "Sério? Ué, por que você não me disse nada? Mas é coisa séria?" "Por enquanto a gente tá só se conhecendo." Mas só de olhar pra você, já vejo que você tá gostando dele, né?" Ela não respondeu, mas nem precisava. Bastava ver pela sua cara, o sorriso. Ficamos ali esperando, ela inclusive trocando mensagens com o cara, até que pelas tantas, ele chegou de carro. Nos despedimos e saímos lá para fora. Só que quando cheguei diante do portão, olha, eu quase tive um ataque do coração. Juro. Não sei como não infartei. Acredite quem quiser. O tal rapaz com quem a minha filha andava de romance era ninguém menos que o Fernando, aquele entregador de gás, com quem eu tinha transado no chão da sala da minha casa. Quando vi ali no carro, minhas pernas falsearam. Foi só quando bati os olhos nele que liguei uma coisa na outra. Ela tinha chamado o rapaz de Nando, ou seja, diminutivo de Fernando. Era a mesma pessoa. Aí eu fiquei tão atarantada. Minha vontade foi de sair correndo. O pior é que ele também me viu ali do lado da Catiane e me reconheceu. Tanto que meio que tentou assim, meio que se esconder ali no carro. Pensa na cena ridícula. Eu querendo sair correndo e ele se escondendo, se encolhendo todo dentro daquele carro. No impulso, falei para minha filha que ia ficar mais um pouco e pedi que fosse só ela com o rapaz, que depois eu daria um jeito de ir. E tratei de voltar lá para dentro da casa. Eu tremia, me sentia gelada. Até minha irmã percebeu. Chegou a perguntar se eu estava passando mal.
É claro que eu estava passando mal. E como não estaria? Meu Deus. Claro que nem toquei no assunto. Nem com ela, nem com ninguém. Na verdade, se pudesse, sairia correndo dali. Sumiria no mundo. Iria embora para algum lugar onde jamais fosse topar com aquele homem de novo. Eu queria tanto vê-lo. Passei meses, sabe, sonhando em vê-lo de novo. Mas não naquela situação. Ele como ficante da minha filha. Eles estavam saindo. Não era um namoro ainda, mas, pelo visto, a Catiane estava gostando dele. Meu Deus. Que armadilha do destino. Como pode? Foi como se fosse um castigo. Tudo bem que fazia mais de um ano, mas assim como eu o reconheci, ele também me reconheceu, mas foi na hora. Tanto que ele fez aquele gesto assim de se esconder. Do que ia adiantar? Fiquei sem saber o que fazer no dia e continuo até hoje pensando na armadilha que o destino me preparou. Estou assim até agora, confusa. O tempo passou, mas eu sei que eles continuam juntos. Engataram até um namoro. Só que a minha filha nunca o trouxe aqui em casa. E ainda bem que não. Porque não sei como eu me comportaria se ficasse frente a frente com ele. Ela me apresentando como sua mãe. Mas tem um grande problema. Se a história deles vingar, uma hora ou outra a gente vai ter de encarar isso, né? E quando esse dia chegar, como que vai ser? Sabe, fico imaginando, no momento em que ele entrar com esse rapaz aqui dentro da minha casa, se é que ele vai ter coragem, né? E me apresentar como seu namorado. Antes era só ficante, agora estão namorando. Chega a imaginar o ridículo da cena. Ele falando, eu já conhecia, transei com ela aqui na sala. Meu Deus. Por que a vida prepara situações como essa? Verdadeiras armadilhas. É isso que eu já falei. Se o namoro deles der certo, e parece que está dando, vou ter que encarar. Vamos ter de encarar. Eu e ele, né? Como que vai ser nesse dia, meu Deus? Não quero que a minha filha fique sabendo do que rolou entre a gente. Meu Deus, eu morreria de vergonha. Mas também tem o seguinte, eu não quero atrapalhar a vida e a felicidade da minha filha. Estragar seu namoro, sua alegria. Isso jamais. Só que como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não estragar a felicidade da minha filha e, de repente, conviver com essa situação, essa coisa ridícula que eu criei, sem querer, para minha própria vida. Uma situação tosca, absurda, da qual eu sei que não consegui escapar. Não foi uma armadilha do destino? Não, me digam. Parece que foi uma coisa feita. Ou parece que foi castigo de eu ter me deixado levar pelo desejo, pelo corpo. Meu Deus, passei tanto tempo sem ninguém. Até esse rapaz aparecer na minha frente e fazer aquilo que ele fez comigo. E eu permiti, e o pior de tudo, meu Deus. E é com essa verdade que eu não consigo conviver. O pior, eu gostei. O pior de tudo foi isso. Meu Deus, eu gostei.